galera, vamos continuar com a nossa saga de Konosuba, segunda parte sobre a saga. Hoje iremos falar sobre o filme e a terceira temporada. Só pra avisar, os dois estão dublados, tranquilo. E vamos começar. Vamos começar basicamente com o filme. O filme de Konosuba, ele continua a história da segunda temporada, do finalzinho da segunda temporada, qual simplesmente a rival barra amiga de Megumin chega pro Kazuma e fala que queria ter um filho com ele. Simplesmente termina e começa assim, basicamente. O filme em si, ele é bem interessante, bem legal. Ele é como se fosse uma continuação da segunda temporada, sim, como se fosse a terceira temporada. Um exemplo de filme desse estilo é tipo o Trem do Infinito de Demon Slayer, que é do mangá, só que é uma continuação do mangá, basicamente. Então esse filme continua a segunda temporada de Konosuba. Esse filme em si, ele mantém a essência da primeira e da segunda temporada. E assim, a história é basicamente que eles vão pra vila da Megumin, porque tá tendo um ataque dos servos do Rei Demônio e tudo mais. Basicamente vai começar com isso. O começo claramente é bem estranho, né? A amiga do Megumin falando que pro Kazuma que quer ter um filho com ele. E assim, ela indiretamente não é por isso. É porque ela recebeu uma carta, como se o pai dela tivesse sido... tipo assim, sabe? Ah, você recebeu essa carta, significa que eu já estou morto. E junto disso ela recebeu uma carta, que não é uma carta. É basicamente uma história que alguma das amigas dela escreve. E ela achou que era uma parte da carta, que era uma profecia, que ela tinha que ter um filho com alguém, vamos dizer em outras palavras, inútil, pra nesse filme ele ser o cara que vai derrotar o Rei Demônio e tal. Mas na verdade não era nada disso, só foi uma confusão no geral. E aí eles no começo não querem ir, a Megumin não quer ir, depois ela decide ir. Aí eles lá e tudo mais, você conhece a mãe e o pai da Megumin e a irmãzinha mais nova da Megumin. E é bem legal, isso daí é bem legal. O pai e a mãe dela são bem pobres. E da amiga da Megumin barra rival, o pai dela é basicamente o chefe, o dono lá dos Demônios Carmesim. E nesse filme também explica o que eles são, que eu já vou dizer o que eles são e muito mais. Aí lá tem também uma das capitãs do Rei Demônio e tudo mais, que o Kazuma conhece. E assim, ela é uma quimera. Uma quimera. De começo o Kazuma, você sabe, toda mulher, né, com airbag gigantesco, o Kazuma vai ficar doido. E ele ficou doido também por ela. Só que como ela é uma quimera, ela é metade humana, metade alguma coisa. Só que ela não é só uma quimera mulher. Tem uma hora que ela agarra o Kazuma e o Kazuma sente um negocinho cutucando ele. Caramba, velho, meu Deus do céu. Sério, um negocinho cutucando ele, velho. Nossa. E ele tipo, pô, o que tá me cutucando aqui? Que negócio estranho é esse? Ela fala, é que eu sou uma quimera. Eu sou metade mulher e metade homem. Ele, meu Deus, me ajuda. Ai, é muito doido, mas é muito legal também isso daí, nossa. E essa quimera meio que se apaixona pelo Kazuma. Não sei o porquê ela se apaixona, porque, tipo assim, em Konosuba não tem romance. O cara não sabe trabalhar muito com romance, isso eu não vou negar. Mas eu também não entendi por que ela se apaixona. Talvez seja uma atração mais carnal do que uma atração emocional, talvez. Mas ela indiretamente se apaixona. Aí nisso tudo, esse filme vai correndo dela tentando pegar a arma pra matar os Demônios Carmesim, porque os Demônios Carmesim são muito fortes e o estilo deles são bem esquisitos. Eles são basicamente como se fosse um personagem de filme, de anime, aqueles personagens bem clichê mesmo. Não é só a Megumin. A Megumin comparada a eles, a Megumin é normal, velho. De verdade, a Megumin é muito normal comparada a eles. Mas tá, aí vai continuando nisso tudo, o que vai acontecendo? Vai acontecer também, no meio disso deles, enfrentar serva do Rei Demônio, um dos generais do Rei Demônio. Também vai acontecer do Kazuma soltar, que ele vai ganhar um dinheirinho. A mãe da Megumin fica de zóio. Aí ela meio que empurra o Kazuma pra dormir com a Megumin e tal. E fica nessa daí. E claro que não acontece. Até o Kazuma é chamado de Loli. Basicamente, Loli é alguma coisa que eu não vou citar, mas vocês imaginam o que deve ser. Mas é bem engraçado isso daí. Mas não acontece nada entre a Megumin e o Kazuma. Só deixa entender que ela tem um sentimento por ele. Não sei se é, porque assim, a maioria delas, as três praticamente tem um sentimento por ele. E assim, nós não sabemos se é um sentimento de amizade ou se é uma amizade barra alguma coisa. Isso daí não deixa muito claro, mas deixa entender que eles têm que ela sente alguma coisa. Tá. Aí nisso tudo eles vão enfrentar isso. Aí no meio desse tempo eles também descobrem
que basicamente, sabe aquele cara, o cara que inventou aquela arma gigantesca que eles derrotaram no finalzinho da primeira temporada? O cara que inventou as robôs cyborg lá na segunda temporada? Esse mesmo cara volta de novo. Ele é um cara que veio do Japão e foi eles que inventou os demônios carmesim. Os demônios carmesim são nada mais do que pessoas modificadas. É isso, eles não têm nada demais, eles são pessoas modificadas. Claramente ele fez com que eles tivessem esse olho meio vermelho, que eles escolheram ter, e aí eles meio que renomearam esse nome de demônio carmesim e tudo mais. Eles não são demônio, eles não são, tipo assim, nada de tão diferente, são pessoas modificadas, é isso, basicamente. Mas por isso que realmente eles são muito fortes. Mas aí a história deles é isso, não é uma história muito complexa. Então, basicamente, eles foram inventados pela mesma pessoa que inventou aquela arma, que inventou aqueles ciborgues mulheres que ele queria muito ter. Aqueles, não é ciborgues, é aqueles golems, eu não lembro se era golems ou se era robôs, mas tá, a mesma pessoa que inventou, parece que ela tá muito ligada à história desse anime, muito ligado mesmo. Tá, ele basicamente já morreu, mas ainda assim ele deixou muita coisa que o Kazuma tá sofrendo. E tá, e aí eles inventou indiretamente os demônios carmesim e também inventou a arma que tem lá, sim, tem lá uma arma que foi feita pra matar eles. Aí claramente essa serva do rei demônio acaba indo atrás dessa arma, o Kazuma se encontra com ela lá, e aí o Kazuma é o único que consegue abrir lá a porta, porque simplesmente é um código de trapaça do videogame, sim, um código clássico de trapaça. E aí ele abre, e o plano dele é abrir e enfiar ela lá dentro. Só que ele é tão inteligente que ele percebe depois que ele deu simplesmente a arma mais poderosa pra ela de graça na mão dela. Ele prendeu ela lá? Prendeu, mas ela pegou a arma e saiu loucamente e super roubada, destruindo toda a cidade e tudo mais. Aí eles descobrem que a única maneira deles, vamos dizer, resolver o problema é usar meio que uma arma que eles estavam usando simplesmente como varal de roupa, assim, uma arma muito poderosa que estavam usando como varal de roupa. Aí eles usam a magia da Megumin pra que a arma absorve e tudo mais, dá um tiro e derrota essa serva do Lorde Demônio. Ela é derrotada assim? Sim, é derrotada assim, só que ela volta. Não sei o porquê ela volta, nem o anime explica muito, deixa entender que tipo ela não queria morrer, é por causa do Kazuma, não sei dizer o certo por qual dos dois é. Mas ela volta, e ela volta fundida com slime e fundida com aquele Lorde Demônio que tinha a cabeça arrancada. Simplesmente isso, os três fundidos, ela vira uma quimera total. Aí nisso tudo eles fica mais difícil deles derrotar. Aí o Kazuma tem a ideia de dar energia vital pra Megumin, né? Extrair energia e recarregar a Megumin. E a Megumin e a amiga rival dela se unem pra tentar explodir e derrotar ela. E nisso o Kazuma tenta iludir ela e consegue iludir ela. E nisso eles derrotam ela. É basicamente assim que ela é derrotada. Vou dizer, a derrota dela é legal? É legal. A parte da Megumin é muito foda. De verdade, a Megumin fica muito legal. É realmente um filme focado nela. Tá, claro, o Kazuma tá de lado. Aí um detalhe importante, o Kazuma acha que tá o garanhão, sabe? Nesse filme ele acha que ele tem, ou sabe, aquele brilho, aquele miauzinho que de vez em quando os homens acham que tem, que tá atraindo todas as mulheres. Porque, tipo assim, chega primeiro a amiga do Megumin dizendo que quer ter um filho com ele. A Megumin indiretamente dá umas indiretas que você vai entender no filme. E outra coisa, essa quimera também fica interessada demais nele, fica apaixonada por ele. E é isso, mas assim, o filme é legal, é divertido e é basicamente Konosuba. E o filme, resumidamente, é isso. Mas vamos falar agora da terceira temporada, que é a última que tem atualmente. Assim, a terceira temporada é muito diferente da segunda, da primeira e até mesmo do filme. Eu não vou dizer assim, na questão do... É que assim, as três temporadas, elas têm aquele negocinho, você sabe, aquele negocinho mais safadinho, tá? Tem aquilo lá. Só que a terceira não tem tanto, de verdade. A terceira é dividida em dois arcos. O primeiro arco é o arco da princesa e o segundo é o arco da Darkness. Que ela, basicamente, a família dela ficou sem dinheiro. E também, isso também mostra um pouco das consequências das ações deles, que a Darkness tava meio que ajudando indiretamente. Eu vou explicar. Primeiro, vamos começar com o primeiro arco. O primeiro arco começa lá, após o final do filme, começa igual o filme, quando o filme acaba e tal, beleza. Aí temos a princesa, a rainha de tudo e tal, chama o Kazuma pra contar as histórias dele e tal, e contar como ele derrotou o Mitsurin, né, que é um herói lendário e tudo mais. Aí ele vai lá. De início, a princesa é muito chata. Ela não consegue conversar, ela não confia, mas ela também é bem nojentinha mesmo, eu não vou negar. Aí vai acontecendo as coisas e tal, e ela e o Kazuma acabam realmente virando amigos. E aí nisso tudo que acontece? Simplesmente quando todo mundo vai embora, ela meio que teletransportada e ela leva o Kazuma junto. Sim, o Kazuma vai
pro castelo real. Sim, ele tem a vida que ele quer. Então, sim, a primeira parte da temporada é focada nisso. Então, assim, eles vão lá, aí mostra como o Kazuma gosta indiretamente dessa princesa, porque querendo ou não, eles brincam junto. Eu não sei a idade dela, porque vai ter umas coisas que vai acontecer que eu vou explicar na parte, assim, logo mais, que me deixam meio, sei lá, estranho, eu achei meio estranho. Mas tá, mas ele brinca bastante com ela, o Kazuma resolve dormir, sabe, daquele jeito pra tentar seduzir quem cuida lá da limpeza e tal. E aí vai rolando nisso. E aí vai com... Em alguns episódios são isso. Ela brincando e mostrando como é triste realmente. Essa temporada trabalha um pouco mais com drama do que a primeira, a segunda e até mesmo o filme. A terceira temporada tem um pouco mais de carga dramática. Diminui também o negócio de safadeza. É bem menos do que as outras. De verdade, é bem menos mesmo. Aí você vê o Kazuma criando essa amizade com a princesa e vê como a realidade dela é triste. Tipo assim, porque ela é uma princesa, ela não pode sair, não pode fazer nada e tal. Aí nisso tudo acontece algumas coisas e tal. E aí as três vão lá buscar o Kazuma, porque o Kazuma fica um bom tempo lá. Não sei qual tempo que é, mas é um bom tempo lá. Aí nisso tudo, ele já que ele não quer ir embora, porque pô, lá ele tinha vida farta, tinha melhor comida, ele podia dormir, fazer o que ele quiser, ele não precisava se preocupar com nada. E aí o que acontece? Ele resolve lá, ele fala, faz uma despedida pra mim, uma festa de despedida. Ela vai fazer, e aí ele descobre que tem simplesmente um ladrão que ele tá atacando as casas de quem é rico, quem é os nobres lá e tal. Ele fala, não, pra ele tentar resolver, ficar mais tempo, ele fala, não, eu vou pegar esse ladrão. Aí nisso tudo, claramente ele não queria pegar o ladrão não, ele só queria ficar mais tempo. Ele acaba tendo que ir pra casa daquele gordinho do bigodinho amarelo lá, que ele destruiu a casa no final da primeira temporada. Então, assim, ele tem que ir lá na casa dele, ele não gosta, e o outro também é bem taradão, ele quer ver a Darkness de qualquer jeito, e a segunda parte vai ter muito mais ele e a Darkness do que essa. Mas ele fica lá e aí ele descobre que a amiga da Darkness e a dele é a que tava roubando. Sim, aquela uma das primeiras, a que ensinou pra ele o roubo e que ele roubou, você sabe. Aquela parte íntima da menina, sabe? Mas aí é ela. Aí ela, por causa da deusa dela, que é a deusa Aerens, que é a deusa que toda vez que ele morre ele encontra ela. Ele tá tentando roubar tesouros sagrados. Resumindo, são tesouros que vamos dizer, as pessoas que vêm do nosso mundo, vai pro outro mundo e eles ganham esse tesouro. Aí tem um lá que troca de corpos, tem vários outros. E o objetivo dela é recuperar todos eles, porque esses que em mãos erradas o pessoal vai usar pra destruir. E isso vai mostrar que um deles caiu, que eu já vou explicar, mas isso mostra só no último episódio. Aí o que acontece nisso? O que acontece basicamente é que ele não quer ajudar porque ele não quer se meter em confusão. Resumindo, é isso, ele não quer se meter em confusão. De início ele não quer ajudar. Aí nisso tudo o que acontece? Ela vai embora, aí ele finge que ela fugiu, que ela enrolou, que ela deixou ele amarrado e tal, que ele, né? E aí nisso tudo acontece de basicamente ele meio que encobertar ela. Aí no próximo eles vão enfrentar algum lord, algum dos capangas não, dos generais, o Rei Demônio. Ó, primeira coisa, não é mostrado isso, só se eu pulei algum episódio, mas porque eu olhei e reolhei, não vi qual episódio, não é mostrado como que ele é derrotado, não é mostrado quem é ele, só mostra eles enfrentando alguns demônios lá e tudo mais, é isso. Bem, o episódio é isso, mostra o Kazuma morrer novamente com os demônios de nível fraco lá, que é um monte, e ele ressuscita, é isso, o resumo desse episódio. Eu não achei muito bom esse episódio e tal, mas eu também fiquei tipo, pô, por que não mostrou o general? Eu acho que eles não queriam dar um foco pra esse general que eles derrotaram, mas sim, eles derrotaram, porque uns episódios depois eles vão lá na capital e eles já estão, ele recebe a recompensa, então sim, eles derrotaram, só não é mostrado como eles derrotaram. E se foi mostrado foi um episódio que não tinha ou que eu não vi, de verdade, eu olhei e relei, não tinha lá marcado todos os episódios que eu assisti, realmente eu não sei, mas parece que é derrotado em off, basicamente. Aí o que acontece? Depois disso, tem um negócio dele encontrar um dos tesouros que tá com a princesa, que é de trocar o corpo, ele troca o corpo dele da princesa. Aí tem aquele momento, vocês sabem, em tal, que ele quer ver a Darkness e o braço direito da princesa, sabe, tomando banho. Entende? Aí quando ele quase vai acontecer isso, ele basicamente volta pro corpo dele. E ele deixou simplesmente a princesa com o corpo dele com a Megumin. Então assim, a Megumin se enfiou nas brigas muito loucas, eu vou dizer, isso é muito bom. Mas assim, aí esse episódio acaba assim.
Aí depois disso, um lugarzinho lá de dormir que não é o castelo. E aí a amiga deles lá que tava roubando, que ele pegou, volta e pede ajuda pra ele. E ele, de um jeito ou de outro, ela consegue e ele basicamente tem que ajudar ela. E eles vão pro castelo. Aí nisso, eles vão lá pro castelo, aí eles vão enfrentar praticamente todo mundo. Tem uma hora que tem a Darkness, a Aqua e a Megumin, e ele tem que enfrentar, entre aspas, eles tentam não enfrentar, mas acabam enfrentando e tal. Eles enfrentam todo mundo, eles usam o máximo de tática, e aí eles usam o roubo pra pegar. E eles conseguem pegar esse colar que tava com a princesa de trocar corpos. Só que além disso, eles pegaram o anel. Só que lá tem uma regra, que o anel da princesa só é tirado no momento dela, vai ser dado pra quem casar com ela. E meio que isso é foda, porque não dá pra devolver, porque se devolverem, vão basicamente matar o Kazuma pra esconder isso daí, porque se ela perde o anel, é basicamente o anel tem que ficar com quem vai casar com ela. E assim, nisso tudo, a princesa e a Darkness percebem que são eles dois. A princesa fala só no final do episódio que espera que ele derrote o Rei Demônio e entende que foi ele. Porque assim, todo mundo acha o ladrão legal, porque depois que isso acontece, eles falam, pô, mas o ladrão fez isso daí porque o tesouro era um problema, papapá. E eles acabam mostrando que o ladrão não tava querendo fazer uma coisa errada. E assim, uma parte fica do lado dele, mas o Kazuma não revela, a única que sabe realmente é a Darkness, mas ele não revela pra mais ninguém. E a Darkness fala, leve esse anel pro seu túmulo junto com você. E aí ela deixa bem direto que realmente é um problema esse anel. Então sim, lá tem a regra de tipo, a princesa dá o anel pra... dá o anel mesmo, o anel de ouro dela, que tá no dedo dela, dá pra o cara que for casar com ela. E assim, isso meio que deu a entender que a princesa esperava que, no finalzinho, que ela espera que o Kazuma basicamente seja o cara que vai derrotar o Rei Demônio e casar com ela. Porque também tem isso, quem derrotar o Rei Demônio vai ter o direito de casar com a princesa. E a princesa tem uma cara de ter uns 10 anos e tal. Ela tem o estilo da Megumin, mas assim, eu acho que ela é muito mais nova do que a Megumin. De verdade, eu acho que a Megumin tem uns 12, 13. Enquanto ela parece ter uns 10 anos, mas eu não sei, não vou dizer que eu sei. Porque eu fico até mais confuso, porque tem tanta lore lá, que até eu fico falando, porra, que é isso, meu filho? É isso daí, então. Mas assim, resumindo, a primeira parte é isso. Aí eles voltam pra lá e tudo mais. Aí começa a segunda parte. A segunda parte já deixa bem claro que o foco é a Darkness. A Darkness e a família dela tá com uma dívida enorme. E pra isso, ela vai ter que casar com aquele cara, o bigodinho amarelo, o gordão, pra pagar essa dívida. Por que ela tá com essa dívida? Simplesmente o que aconteceu. Desde a primeira temporada, todos os acontecimentos, desde a destruição da cidade e tudo mais, quem acabou pagando indiretamente foi o pai da Darkness. Mas assim, também, quando aconteceu certas coisas, como pessoas, vamos dar exemplo, destruíram lá uma parte da fazenda não, de plantações das pessoas, esse cara, gordão, né, pediram ajuda pra ele não ajudou, ele foi atrás da família da Darkness, ela ajudou, e ainda assim, aí foi acontecendo essas coisas e a Darkness foi acabar pagando, e eles ficaram praticamente falidos. E eles pegaram, além disso, eles pegaram dinheiro emprestado com esse cara. E nisso tudo eles ficaram com uma dívida enorme. E também acontece do pai da Darkness estar doente. Doente, tipo, no fim da morte. Claramente essa doença não é uma doença realmente, porque no finalzinho da temporada, a Aqua vai lá e cura ele porque ele tava com uma maldição. Aí nisso tudo nós descobrimos que aquele gordão tava com uma bolinha, parecendo uma bolinha que ele podia invocar um dos Lorde Demônios do Inferno. E esse Lorde Demônio tava meio que fazendo com que esse pai da Darkness ficasse com essa maldição e tudo mais, e ninguém percebesse direito. Aí depois, no final, então, ele volta tranquilo. Tem um pouco, como eu disse, tem uma carga dramática, porque nós não sabemos se o pai da Darkness vai morrer ou não, e fica tudo indicado que ele vai morrer. E o final termina com isso, filho. Eu só terminei rachando o bico no final, velho. É muito bom isso. Mas aí, nem tudo vai rolando nos episódios, a Darkness não querendo a ajuda deles, eles tentando de tudo pra ajudar ela e tudo mais. Ela vai embora, diz que saiu da equipe e tudo mais. Acontece tudo isso ao longo da temporada. Eles até no meio disso tentam ganhar um dinheiro tentando derrotar uma Hydra, só que não rola muito porque tem a ajuda de todo mundo. E aí acaba que vamos dizer, a recompensa da Hydra repartiu para todo mundo da guilda que foi ajudar eles. Acontece isso e tal. Mas o foco é isso. Aí chega até o momento da Darkness praticamente casar. A Darkness tenta, você sabe o que, fazer com o Kazuma, porque o Kazuma vai lá tentar conversar com ele, tentar negociar e tal. Nós percebemos que até ele tem uma habilidade incrível de imitar a voz dos outros. Isso é legal. E aí meio que quase rola, mas o Kazuma acaba quebrando o crime, dizendo que ela tá com a barriguinha saradona. E é muito bom, muito bom.
Mas nisso tudo ela quase casa. É o que acontece. Pra eles resolver esse problema, eles juntam 2 milhões ou 2 bilhões, eu não sei quanto de dinheiro foi, 2 alguma coisa, 2 milhões, 2 bilhões, acho que é 2 bilhões. E basicamente, como ele junta? Ele vende basicamente tudo que ele tinha praticamente, todas as ideias pra ele, pra aquele demônio que resolveu comprar as ideias deles e tudo mais. Ele vende. E aí ele chega lá no tratamento e aí fazem uma loucurinha e fala, e quebra lá o vaso com 2 bilhões do dinheiro lá pro cara e pronto, pagou. Aí eles tentam fugir, o cara tenta impedir porque quer a Darkness e tal, e tudo nisso vai rolando, e o pessoal lá da guilda tenta ajudar eles, e é muito legal isso, e vai praticamente terminando nisso. E aí tem um momento mais sentimental no final, que ela meio que diz que, tipo assim, ela saiu, mas ela quer voltar, e todo mundo fala, não, tá tudo bem, volta, e tal. Aí ele se resolve e acaba a temporada. Assim, essa temporada final aqui foi muito mais dramática do que a primeira, a segunda e a terceira, tanto pelo final desse negócio da Darkness, tanto o pai dela ficar doente, quase morrer praticamente, quanto por ela ter que casar com um cara bem filho de uma mãe, pra não dizer coisa pior, quanto porque também a temporada em si você vê que eles estão tentando dar um jeito e não sabem a solução de como resolver isso. Aí claramente o demônio lá, que ele vendia as ideias, ele já começou a vender desde a segunda temporada as ideias dele pra ganhar um dinheirinho. Ele basicamente consegue ajudar ele, porque em troca de ideias, porque ele sabia que ele ia ter que vender ideias. E esse mesmo demônio vai lá, encontra esse cara gordão e descobre que ele tá com um dos lords do inferno e tudo mais. Aí esse lord do inferno praticamente pega a alma dele e diz que a alma dele não é o suficiente e tal. Mas praticamente esse cara aí vai sumir. Espero que suma e não aparece nada, porque o cara é muito ruim. Aí nisso tudo parece que o Kazuma vai recuperar o dinheiro que ele deu, com a venda e a apreensão de todos os bens desse cara. E vamos ver como é que vai ser. Mas possivelmente não sabemos se ele vai voltar milionário na próxima temporada ou falido, porque nas duas últimas ele saiu falido. A terceira ele já tava falido, mas achando que ia ganhar dinheiro. Mas na quarta, na terceira não, no filme, mas na terceira nós não sabia realmente. Aí realmente a terceira ele realmente tinha mais dinheiro. Mas nós não sabemos pra onde essa jornada vai. A jornada foi muito divertida. A terceira temporada eu ri bastante também, não vou negar que eu ri. E assim, eu tirei uma conclusão. Konosuba é muito divertido, muito legal e muito doido ao mesmo tempo. Mas é um negócio que você para e pensa, pô, véio, é muito divertido mesmo. E é muito gostoso. Eu recomendo que assistam e tal. Claramente eu digo que assistam com fone, porque tem coisas que você escuta e você fica, meu Deus, o que é isso? E é basicamente isso daí mesmo que você tá escutando. Mas ainda assim, galera, é incrível muito mais. Quando tivermos a quarta, quinta temporada, com certeza eu vou continuar essa saga com vocês. Eu espero que eu tenha resumido e vocês tenham gostado. E eu recomendo, tem dublado, tem legendado. Se você quiser assistir legendado, assiste legendado. Tem filme, tá? Só um detalhe, o filme não adianta você assistir só o filme não, porque você vai entender nada. Porque o filme realmente é continuação da segunda temporada. Então quem assistiu o filme não entende nada. Quem assistiu a segunda temporada e depois assiste o filme, perfeito. Então é assim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça do like, se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. E esse foi o resumo da saga Konosuba pra vocês. E futuramente trazerei saga de outros animes incríveis pra vocês.